estar com vocês aqui de novo no nosso terceiro culto infantil online. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse tempo de culto infantil para vocês aprenderem mais uma história da Palavra de Deus, para vocês aprenderem lições, para aprendermos mais um versículo, mais um trechinho da Palavra de Deus, para a gente fazer atividades. Vai ser um tempo muito bom e muito legal. Espero que vocês estejam aproveitando bastante com a sua família, com seus irmãos, para que seja um tempo onde vocês possam meditar na Palavra de Deus e sempre aprender a cada dia mais. E para começar, nós vamos começar louvando ao Senhor. Hoje eu separei duas músicas que são muito legais, que vão falar um pouquinho, uma delas fala um pouquinho sobre a história que eu vou contar hoje, que fala sobre vários heróis, vários homens da Bíblia que lutaram, que venceram, que foram corajosos. Então aproveitem bastante para louvar o Senhor e adorar. Então ouçam as músicas e prestem bastante atenção. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua
coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração. Eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou louvar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu coração, de todo o meu coração. E aí, crianças, aproveitaram bastante o louvor? Ah, que legal, né? Eu gosto muito de cantar, gosto muito das músicas que falam do amor de Deus, que levam a gente para cantar para o Senhor. Isso é muito importante. Deus, ele se agrada quando a gente canta para Ele, tá? Então, que bom que vocês aproveitaram, porque agora nós vamos ouvir a nossa história bíblica. Nós vamos continuar a história do profeta Samuel. Vocês lembram da história da semana passada? Hoje a história que eu vou contar, se você tiver aí com a sua Bíblia, se você não tiver, pega ela rapidinho, pega o seu caderninho para anotar, ou uma folha, lápis, caneta, porque nós vamos aprender mais algumas lições muito importantes. E a história que eu vou contar hoje está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Então, se você quiser conferir depois, e conforme eu vou contando a história, eu vou fazer um resumo de tudo que está escrito lá, tá? E também depois, durante a semana, você pode ler, para você ver alguns detalhes, coisas muito legais que a Bíblia fala pra gente. Lembra que eu falei que mesmo quando uma história é conhecida, a gente precisa prestar muita atenção, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela é viva. Ela sempre tem algo novo para ensinar pra gente. E continuando então a nossa história, vocês se lembram do profeta Samuel? A gente aprendeu muito sobre ele, que ele foi um menino que ouviu a voz de Deus. Deus falou com Samuel. E ele cresceu e se tornou um profeta, um homem muito importante e um juiz também no povo de Israel. E também, na semana passada, nós aprendemos que ele escolheu para o povo um rei chamado Saul. Um homem muito bonito, muito de boa aparência, muito alto, né? E era tudo aquilo que o povo achava que seria legal para ser um rei. Mas nós aprendemos na semana passada que Saul fez muitas coisas erradas, muitas coisas que desagradavam a Deus. E Samuel teve que chamar a atenção de Saul várias vezes, ao ponto de Saul perder o direito do seu reinado. Deus disse que os filhos de Saul não seriam mais reis de Israel. Depois que tudo aquilo aconteceu, de toda a desobediência de Saul, de tudo aquilo que aconteceu com ele, com Samuel, de tanto que Samuel teve que chamar a atenção de Saul, Samuel ficou muito entristecido, muito triste. E a Bíblia diz que eles nunca mais se encontraram depois disso. Samuel voltou para sua casa e Saul continuou reinando em Israel. Mas Samuel ficou muito triste, muito entristecido. E aí o Senhor apareceu para ele e falou com ele, falou: Samuel, até quando você vai ficar triste desse jeito? Eu rejeitei Saul como rei, o reinado dele não vai permanecer. Agora eu quero que você pegue um jarro de óleo, vá até Belém, procure Jessé, porque eu escolhi um dos filhos dele para ser o próximo rei, o novo rei de Israel. Mas ele disse ao Senhor: Senhor, e se Saul souber que eu vou lá para Belém para ungir um outro rapaz, ele vai querer me matar, ele vai ficar muito bravo comigo. O que eu faço? Então Deus falou para ele o seguinte: pegue uma ovelha e vá sacrificar em Belém. Chame Jessé e seus filhos e preste um sacrifício a mim. E então Samuel fez exatamente tudo como Deus havia mandado ele fazer. Então Samuel fez tudo conforme Deus mandou. Pegou uma ovelha e foi a Belém para sacrificar. Quando ele estava chegando em Belém, os líderes da cidade ficaram com medo e pensaram: o que Samuel está vindo fazer aqui? Porque lembra que eu expliquei, crianças, que Samuel também era um juiz. Então ele também ia nas cidades
para resolver alguns problemas. E aí Samuel falou para eles, foram até Samuel e falaram: Samuel, você vem em paz? Está tudo bem? Samuel, fiquem tranquilos, eu vim em paz. Eu vim sacrificar o Senhor e vim convidar também o meu amigo Jessé para sacrificar. Vocês querem ficar conosco para o sacrifício? E então eles ficaram e Samuel apresentou o sacrifício ao Senhor. Samuel convidou Jessé e os seus filhos. Jessé tinha 8 filhos. Samuel convidou todos eles para participarem do sacrifício. E então Samuel começou a prestar atenção nos filhos de Jessé, para ver qual deles poderia ser o próximo rei de Israel. E então Samuel olhou o filho mais velho, Eliabe, e pensou: eu acho que esse deve ser o próximo rei de Israel. Mas aí Deus falou algo muito importante para Samuel, que está lá no capítulo 16. Deus falou: Samuel, não atenta para a sua aparência, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem, o Senhor vê o coração, mas o homem vê a aparência. Então Samuel entendeu que Deus não estava procurando a aparência. Mas mesmo assim, quando Samuel viu o outro filho de Jessé, Eliabe, Samuel olhou e falou: acho que esse deve ser o novo rei. Mas Deus falou: não é esse. E devagar todos foram se apresentando para Samuel. Samá também era um homem forte, guerreiro. E Samuel viu e Deus falou: não é esse também. E todos os filhos de Jessé, todos os 7 filhos que estavam aqui, se apresentaram para Samuel. Mas só que Samuel viu que não era nenhum deles. Deus falou assim para Samuel: não é nenhum deles. E Samuel falou para Jessé: então, Jessé, você não tem mais nenhum filho? São todos esses os seus filhos? Não tem mais nenhum? E Jessé falou: eu tenho mais um, sim. É o meu caçula. E ele está pastoreando as ovelhas. Ele é o mais novinho e ele é pastor de ovelhas. Então Samuel disse para ele: Jessé, mande chamar o seu filho mais novo, porque nós não vamos sentar para comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou seu filho chamar Davi, que era o seu filho mais novo, e Davi veio. A Bíblia diz que Davi era um moço muito bonito, de olhos bem meigos, mas era o mais novinho dos filhos de Jessé. E quando então Samuel encontrou com Davi, Deus falou imediatamente para Samuel: este é o escolhido, unja ele, derrame o óleo sobre a cabeça dele, porque ele será o próximo rei de Israel. Então Samuel pegou o jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. E a Bíblia diz que a partir desse momento, o Espírito de Deus passou a habitar em Davi. E ele passou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele foi um escolhido de Deus para ser o próximo rei de Israel. E depois desse encontro, então, a Bíblia diz que Samuel voltou para Ramá e também Davi e os filhos de Jessé voltaram para sua casa. Depois que Davi foi ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel, ele também passou a ajudar no palácio a servir do rei Saul. A Bíblia diz que Saul tinha um incômodo com um espírito maligno. Depois que Saul desobedeceu muito a Deus, a Bíblia diz que Deus retirou dele o seu espírito e um espírito mau atormentava Saul. Então Davi ia até o palácio e tocava sua harpa para que acalmasse o rei, para que acalmasse todo aquele tormento que ele passava. Então ele passou a servir Saul até no palácio. Mas enquanto isso, os filisteus, que eram um povo terrível e mau, inimigos do povo de Israel, eles montaram um acampamento perto do povo de Israel, perto de onde eles estavam, e começaram a ameaçá-los para guerrear contra eles. Eles eram muito maus, eles queriam matar, roubar, eles eram terríveis. E além disso tudo, além de toda essa situação que eles queriam guerrear, dessa vez eles conseguiram um homem que era muito forte. Havia entre os filisteus um gigante chamado Golias.
A Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura, ele usava uma lança muito pesada, ele usava caneleiras, capacete, todo qualquer tipo de proteção, e ele queria guerrear contra o povo de Israel. Então, enquanto eles se posicionavam para guerrear os filisteus e Golias, e também a Bíblia diz que Golias tinha um escudeiro, além dele ser grande e forte, ele tinha ainda alguém que o protegia, que ia na frente dele. Então Saul começou a se posicionar também com os seus homens. Naquele tempo, os reis também iam para a guerra junto com os seus soldados. Então todo o povo começou a se posicionar para também guerrear contra os filisteus. Os irmãos de Davi também estavam lá, todos prontos para guerrear. Mas tinha um problema, eles ficaram com muito medo, porque Golias era muito grande. E além de Golias ser muito grande, ele ficava xingando o povo de Israel, ele ficava ofendendo o povo de Israel, ele ficava zombando de Deus, falando mal de Deus. Ele era um homem muito mau. E aí então, um belo dia, ele lançou um desafio. Ele chegou para o povo de Israel e disse: eu quero pelo menos um homem para lutar comigo. Se esse homem me vencer, todos os filisteus serão escravos do povo de Israel. Mas, se eu ganhar a batalha, todo o povo de Israel vai ser meu escravo. Então, quando ele lançou esse desafio, a Bíblia diz que o povo de Israel ficou apavorado. Até o rei Saul. Todos ficaram com muito medo do desafio do gigante. Todos tinham medo de enfrentar ele. E a Bíblia diz que por 40 dias Golias ficava desafiando o povo e falando mal de Deus e falando coisas terríveis para o povo por 40 dias. E todos esses dias passando e essas coisas passando, o pai de Davi então falou para que ele fosse até os seus irmãos para levar comida e para ver como é que os irmãos estavam lá no campo de batalha. E aí, chegando lá, ele viu aquele gigante ofendendo o povo de Deus, ofendendo a Deus. E ele falou para os homens: quem esse homem pensa que ele é para falar de Deus assim, para falar do Senhor dos Exércitos desse jeito? E aí todo mundo estava com medo, todo mundo. E aí então Davi teve tanta coragem, foi até o rei Saul e falou: rei, eu vou enfrentar esse gigante. E aí então Saul falou: mas meu filho, você não pode enfrentar o gigante. Você é jovem, você é só um menino. Esse gigante, ele treina nas batalhas desde que nasceu. Você não pode enfrentar ele. Davi falou: olha, rei Saul, quando eu cuido das minhas ovelhas, às vezes aparece um leão, às vezes aparece um urso, e eu já matei um urso e já matei um leão. E Deus me deu a sua bondade e coragem para enfrentar eles. Eu sei que esse gigante, Deus vai entregar ele nas minhas mãos, porque Deus fez isso com um urso e com um leão. Então Saul olhou para ele e disse: vai em paz então, que Deus te acompanhe, que Deus te ajude. E aí então Davi até tentou usar a armadura de Saul, mas a armadura de Saul era muito grande para ele, não servia. Ele falou: não, eu vou usar as minhas armas. Então ele passou por um riacho, pegou 5 pedras bem lisinhas e colocou no seu alforje, na sua funda, que também eles falam. E ele se posicionou então bem à frente do gigante. Quando o gigante olhou aquele moço pequeno, o gigante deu risada dele e falou assim: você vai lutar comigo com o seu cajado? Será que eu sou que nem um cachorro para você lutar comigo desse jeito? E Davi olhou para ele e falou assim: olha, você vem contra mim com a espada, com a sua lança, com as suas coisas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel vai fazer com que eu vença essa batalha e vai te entregar nas minhas mãos, Golias. E fica sabendo que hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça. E aí o gigante não acreditou que Davi iria vencer. E o gigante começou a avançar para atacar ele. E sabe o que aconteceu, crianças? Davi lançou uma pedra e a pedra fincou na testa do gigante. E a Bíblia diz que o gigante caiu
no mesmo momento, ele foi derrotado. Não teve espada, não teve escudeiro, ninguém conseguiu ajudar. E então Davi foi até lá, pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele. E então todo o povo de Israel celebrou. Começaram a correr atrás dos filisteus, a perseguir os filisteus, saíram correndo de medo, porque Israel havia vencido a batalha. Deus venceu a batalha usando a vida de Davi. Davi foi corajoso para fazer aquilo que é certo e Deus o abençoou. E nesse dia o povo de Israel foi vitorioso contra os filisteus, um povo muito mau que oprimia o povo de Israel por tanto tempo. Então, crianças, olha que maravilhosa essa história. Mas só que nós precisamos lembrar que toda a história que a gente aprende sempre tem lições para a gente entender e para a gente colocar em prática na nossa vida também, para a gente crer e para a gente acreditar no que a palavra de Deus diz. Então hoje também eu trouxe 3 lições para a gente lembrar o que essa história pode ensinar para a gente. A primeira lição é bem parecida com a lição da semana passada, com uma das lições que eu dei, que é que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Samuel, quando viu aqueles irmãos de Davi, bonitos, fortes, Samuel achou que eles seriam o rei. E na verdade, quem foi o escolhido foi o mais jovenzinho, o menorzinho, o mais simples. Então, porque Deus viu o coração de Davi. Então Deus olha o nosso coração. Não tem nada que a gente consiga esconder de Deus. Tudo Deus vê. Então não adianta só a gente ser bonitinho por fora. A gente tem que ser bonito por dentro também. Porque Deus vê lá dentro tudo que a gente é. Então essa é a primeira lição. Deus não olha a aparência, mas Ele olha o coração. A segunda lição é que também nós temos que ter coragem para fazer o que é certo. Davi sabia que era certo vencer aquele gigante, enfrentar aquele gigante, porque aquele gigante estava ofendendo a Deus e ao povo de Deus. Então Davi teve coragem para fazer aquilo que é certo. Às vezes a gente também tem que ter coragem para fazer o que é certo. Às vezes fazer o que é errado parece que é mais fácil. E a gente precisa de coragem então, para dizer não para aquilo que é errado e fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que obedece a Deus. Então essa segunda lição, nós temos que ter coragem para fazer o que é certo. E a terceira lição é que de Deus não se zomba. O gigante achou que ficando ali, xingando, ofendendo, falando mal de Deus, ele ia conseguir vencer. Mas de Deus não se zomba, de Deus a gente não pode ficar falando mal. Por mais que as pessoas falem mal de Deus, as consequências sempre vêm. Deus deve ser honrado, amado, adorado e não ser xingado. Golias sofreu sérias consequências por ter ofendido a Deus e a seu povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não podemos zombar do nome de Deus. Então, crianças, pensem nisso, anotem aí no seu caderninho, na sua folha. Essas 3 lições são muito importantes para a gente aprender sobre a história de Davi. Um menino pequeno, mas que era grande aos olhos de Deus, que tinha um coração que Deus se agradava. Deus viu a Davi e viu o seu coração, e viu que o seu coração era segundo o coração de Deus. Amém? Que vocês aproveitem bastante essa história e aprendam muitas coisas com ela. Então, crianças, vamos memorizar mais um versículo da Palavra de Deus? Mas antes, eu vou chamar aquele meu amigo especial. Vamos lá? Vamos chamar ele? Ô, Ed! Vem me ajudar, Ed! Oi, criançada! Tudo bem? Oi, Ed! Tudo bem e você? Nossa, tio, eu tô muito bem. Eu gostei muito da história que a senhora contou hoje. Ah, que bom que você gostou, Ed! E aí, você topa me ajudar a decorar mais um versículo hoje da Palavra de Deus? Acho que sim. Hoje vai ser legal o versículo, talvez. Ah, então tá bom. Mas antes da gente decorar, que tal a gente relembrar o versículo da semana passada? Você me ajuda? Ajuda-te. Você consegue lembrar? Peraí. Ah, sim, lembrei. Lembrou? Qual que é?
Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11:28. Muito bem, olha, eu trouxe até as figuras. Lembra das figuras, Ed, que a gente usou semana passada? Elas são Lembra? muito bonitas. Vamos falar junto, crianças? Vamos lá, Ed? Vamos falar junto? Felizes Agora outra. são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Vamos falar mais uma vez? Vamos lá? Vamos. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11:28. Muito bem! É muito bom a gente memorizar e a gente não pode esquecer. Mesmo que foi da semana passada, Ed, é sempre bom a gente relembrar. Porque um versículo é um pedacinho da palavra de Deus que está dentro da nossa cabeça. Né? É muito importante. E hoje eu trouxe um versículo novo, Ed. Sabia? Mais um Nossa, mas daí versículo. minha cabeça vai girar um monte. Não vai não. Vai ficar muito legal. Você vai ver só. Espera só um pouquinho. Então, Ed, vamos decorar mais um versículo hoje? Beleza, tia, vamos nessa. Legal. O versículo que nós vamos decorar hoje está lá em 1 Samuel, Deixa eu abrir na minha Bíblia aqui embaixo. Já capítulo 16, versículo 7. Abram aí, crianças. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. A segunda parte do versículo nós vamos decorar, tá? Esse versículo que a gente vai decorar, Ed, é o texto que Deus falou para Samuel lá quando ele foi escolher os filhos de Jessé. Você lembra dessa parte da história? Eu lembro, é bem legal essa parte. Isso, Jessé tinha 8 filhos, né? 8 filhos? 8, lembra? Nossa, lá em casa eu só tenho mais 2 irmãos só, tia. Que bom, né? Então, Jessé tinha muitos filhos, mas Deus escolheu um. Você lembra qual era o nome dele? Davi, né? Isso, Davi, muito bem. Então, quando Samuel foi escolher o homem que seria o rei, Deus falou assim para Samuel: Sim. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Coração, tia? Sim. E olha só, olha bem para mim, Ed. Tá olhando para mim? Você consegue ver o meu rosto, vocês conseguem ver o meu rosto, a roupa que eu tô usando, né? Vocês não conseguem ver mais coisas dentro do meu coração, vocês não conseguem ver. Você consegue ver só o meu rosto, né? Exato, tia. Assim como eu só consigo ver você, o seu rosto, o seu cabelinho, sua roupinha azul, né? Mas Deus, Ele consegue olhar dentro do nosso coração. Ele consegue ver o que a gente está pensando. Tia? Sim, Ele vê até os nossos pensamentos. Então, esse texto está dizendo assim, que o Senhor não vê como a gente vê. A gente vê assim, um olhando para o outro. Mas o Senhor, Ele vê o coração. Ele vê o que está lá dentro. Lá aqui? Aqui na minha cabeça? Dentro da cabeça. Né? Então vamos ler junto pra gente decorar, Ed? Vamos? Eu posso ler na minha Bíblia? Já volto, vou lá pegar ela. Tá bom, então vai pegar. Olha aqui, tia, trouxe minha Bíblia pra você. Legal. Então vamos ler juntos, tá bom? Você lê na sua Bíblia e eu vou ler na minha. Vamos lá? Vamos ler juntos. Tá bom. 1, 2, 3 e... O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá, crianças? Agora eu vou descer a Bíblia, tia. Então, vamos lá. Vamos junto, então. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. Muito bem, então essa é a tarefa, esse é o versículo para decorar durante a semana, certo, Ed? Certo, tia. Certo? Você vai estudar? Vou estudar bastante. Muito bem, então estuda bem para semana que vem a gente voltar e falar esse versículo de novo, ok? Ok, tia. Então tá bom, Ed. Tchau, tia. Até mais, até daqui a pouco.
Que legal esse versículo, né, crianças? Então, estudem em casa, decorem, aprendam. É muito importante a gente saber que Deus, Ele olha dentro do nosso coração, sabe tudo que a gente está pensando. Ele não está olhando só o nosso físico, mas Ele está olhando tudo que está lá dentro, tá? E agora, para fixar bem essa história, nós vamos fazer uma atividade bem legal. Então, você assista o vídeo, acompanha, faz o desenho. O legal dessa atividade é que tem tudo a ver com a nossa história, mas também ela nos ensina a desenhar, o que é bem gostoso, bem legal, tá? Então faça uma atividade com bastante capricho e não esquece, depois manda uma foto para mim porque eu quero ver como ficou, tá bom? Então prestem bastante atenção agora.
E aí, crianças, aproveitaram bastante as atividades? Olha, eu espero que vocês tenham feito um desenho bem caprichado, tá? E não esquece, manda pra mim depois porque eu quero ver, tá bom? Não esquece. Mas antes, vamos ver se o Ed conseguiu fazer, se ficou legal. Eu vou chamar ele. Ô, Ed! Oi, tia, tudo bem? Oi, que bom que você voltou, Ah, né? que bom, né? Então, Ed, você fez a atividade do nosso vídeo? Ah, eu fiz. Quer que eu busque? Eu Ou não quero! Pega lá pra gente ver. precisa? Tá bom. Tá aqui, ó, tia. Ai, que bonito. Olha que bonito. Olha, criança, essa atividade do Ed, ó. É, Muito bom, eu sou bem Ed. caprichoso. Você pintou, caprichou, né? Ó, eu também Ai, fiz a minha, ó. Fiz o pastor Davi com Ficou as bem legal a sua, ovelhinhas, tia. né? Legal, né? Você também Aham. fez o pastor, fez uma casinha, É, né? fiz várias Ficou casinhas. muito legal, né? Que bom, né, Ed? Sim, é muito legal fazer essa ovelhinha. Muito legal, que bom, né, crianças? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse culto infantil. Vamos orar pra gente encerrar, Ed? Vamos, tia. Então vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida de cada criança, obrigado pela nossa vida. Nós te agradecemos pelo exemplo de coragem que Davi teve, ó Deus, ao derrotar aquele gigante. Nos ensina a sermos corajosos, ó Deus, sempre para fazermos aquilo que é certo. Muito obrigado por tudo. É em nome do teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém! Amém! Vamos falar tchau para as crianças então, Vamos. Ed? Tchau, crianças! crianças! Fiquem com Deus! Até o próximo culto infantil! Um Tchau! beijo! Tchau, Ed! Tchau, Até tia, mais! consegui. Bate aqui! Ah, Muito bem! tchau. Tchau.